Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre depender de Deus e usando o livro de Provérbios. Então, vai ser 16 versículos da Bíblia e eu vou estar falando aqui para vocês para edificar o nosso espírito, edificar o nosso corpo e a gente também entender melhor sobre a palavra, sobre depender de Deus em tudo. E eu acredito que essa é a base, essa é a estrutura para todo cristão. Então a gente precisa disso, a gente precisa todo tempo colocar isso na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa cabeça, que a gente precisa depender de Deus em tudo. Então, eu quero já começar em Provérbios 3:7, que vai falar: Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, você pode encontrar em Provérbios 3:7. O próximo é Provérbios 3:26. Em Provérbios 3:26 vai falar: O Senhor será a tua esperança. Então você pode encontrar em Provérbios 3:26. Em Provérbios 16:9 vai falar: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. O próximo versículo está em Provérbios 18:10. Então, em Provérbios 18:10 vai falar: vai estar falando, Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. E o próximo versículo está em 19:21. E você pode encontrar todos esses versículos em Provérbios. Vou tentar também colocar aqui em digital, né, os versículos específicos. Então, o que eu vou estar falando agora é Provérbios 19:21. Provérbios 19:21 vai dizer sobre: Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Você pode estar vendo isso em Provérbios 19:21. O próximo que fala sobre a dependência de Deus está em Provérbios 20:22, que diz: Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. Provérbios 20:22. Próximo é Provérbios 21:31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então, que a gente possa entender isso, que ainda que a gente se prepare, ainda que a gente vai para o trabalho, ainda que a gente se prepare financeiramente, né, a batalha do dia a dia, a gente tem que entender que é do Senhor que vem a vitória. E está em Provérbios 21:31, falando sobre isso. O próximo é Provérbios 22:19. Em Provérbios 22:19 vai dizer: Que a tua confiança esteja no Senhor. O próximo é Provérbios 23:17. Provérbios 23:17 fala: O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. O próximo é Provérbios 23:26. Em Provérbios 23:26 vai falar: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O próximo versículo vai estar em Provérbios 25:2. Em Provérbios 25:2 diz: A glória de Deus está nas coisas encobertas. Então, que a gente possa entender que, para nós cristãos, a gente tem que
querer descobrir sobre a glória de Deus. Então, o que está encoberto, conforme a gente busca, conforme a gente lê a palavra, Deus, e conforme a gente vai orando também, né? Deus mesmo vai nos fazendo descobrir sobre isso, sobre que mesmo que a glória de Deus está nas coisas encobertas, para a gente não vai estar em oculto, encoberto, enquanto a gente busca Ele, enquanto a gente procura, enquanto a gente lê a palavra e ora. Então, que a gente possa entender isso. E, como eu falei desde o começo, que a dependência, né, a dependência de Deus vai fazer com que a gente tenha uma base forte, que a estrutura, tudo que a gente conquista aqui nessa terra, né, não vai ser em vão, por conta de que se a gente coloca Deus sempre em primeiro lugar, se a gente não esquece dele, se a gente entende, né, que diante de todos os nossos caminhos, vitórias, qualquer conquista financeira ou até mesmo conhecimento, seja curso, seja faculdade, não importa, que se a gente coloca primeiro Deus, né, em primeiro lugar, se a gente entende que Ele é o mais importante nas nossas vidas, então é, tudo isso daqui não vai ser assim em vão, não vai ser à toa, vai ter propósito. E a gente vai entender também que vai chegar um tempo, vai chegar uma hora que tudo isso fica, né? Quando a gente for para o Senhor, tudo isso fica, tudo que a gente conquistou aqui nessa terra, mas a gente vai para Ele, né? O mais importante é isso, a gente estar preparado para não ficar preso às coisas deste mundo, não ficar preso às nossas conquistas, sendo que a nossa maior conquista não está aqui, a nossa maior conquista está no céu. Que a gente possa entender isso, né? Então, o próximo versículo de Provérbios vai estar em Provérbios 28:5, falando sobre a dependência de Deus, né? Que devemos depender de Deus. Então, Provérbios 28:5 vai falar: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Que a gente possa sempre, todo momento, todos os dias da nossa vida, buscar ao Senhor e entender que esse é o nosso bem mais precioso. Diante de qualquer conhecimento, diante de qualquer conquista, diante de qualquer coisa que a gente tem nesse mundo, que a gente possa entender que o mais importante está em buscar o Senhor. O mais importante é o Senhor do que qualquer outra coisa que a gente conquiste aqui nesse mundo. Então, o próximo versículo vai estar em Provérbios 28:9, que vai dizer: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, que é como eu falei, que a gente possa entender que é o Senhor, que a gente não tem mérito nenhum e que a gente sempre esteja com essa base de que primeiro depender de Deus, buscar a Ele, buscar a palavra dele, como fala aqui, né? Que os que desvia seus ouvidos de ouvir a lei. Então, que a gente possa meditar na lei do Senhor, na palavra, de dia e de noite, que a gente possa entender que existe uma base, que essa base é temer o Senhor, né? Já em primeiro, em Provérbios, né, no primeiro capítulo, já vai falar sobre a gente temer o Senhor. Então, que a gente possa entender isso, né, de que primeiro é Ele e depois vem as demais coisas, né? Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Que a gente possa entender isso, né? Que a gente não pode simplesmente também orar de qualquer jeito, a gente precisa da palavra, a gente precisa de uma base e a própria palavra vai nos ajudar a gente a orar da forma correta. E é isso que está falando aqui, né? Que o que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, de ler a palavra, então até a sua oração será abominável. Então, Provérbios está falando isso. Devemos depender de Deus, devemos depender da palavra, e conforme a gente entende a palavra, a gente vai orar melhor, a gente vai entender melhor também o propósito de Deus para nossas vidas e entender Deus também, né?
da melhor forma, da forma correta. Então, o próximo versículo vai estar em Provérbios 28, 25. Em Provérbios 28, 25 vai dizer: o que confia no Senhor prosperará. Então, eu tenho esse testemunho, né, de falar nisso, né, de que eu tenho e vejo, né, assim, a questão da prosperidade, é que eu estive tanto em um local bom, mas também já morei em locais, né, desde quando eu casei, já morei em uma casa que não era assim, que era mais simples, né, mas eu posso dizer aqui, como testemunho, que graças a Deus eu não tenho mérito nenhum, meu esposo não tem mérito nenhum, a gente viu, sabe, eh, Deus nos levantando mesmo, sabe, para estar hoje num local bom. E eu posso dizer que foi Deus. A gente não tem mérito nenhum, como falei, né, assim, até a graduação do meu esposo, que ele fez em teologia, não valorizou no trabalho dele hoje, atualmente. Mas é isso, é confiar em Deus, e a gente confiando em Deus que o Senhor que faz a gente prosperar, né? Ele que fez, como falei, a gente não tem mérito, a gente não tem título, não, sabe? Até a graduação que meu esposo tem, ele não teve nem bônus, ou, sabe? Financeiramente, ele não cresceu, continuou com o mesmo valor financeiro, mesmo depois que ele se graduou, sabe? Então é isso, é confiar no Senhor e Ele que vai prosperar, nos prosperar, Ele que vai abrir a porta. Não é o nosso mérito, não é também, sabe, o mérito do homem, mas é Ele que vai, né, nos dar a prosperidade. Então a gente só precisa fazer isso, né? A primeira coisa, confiar no Senhor e Ele vai abrir as portas para a gente. Então, o próximo versículo está em Provérbios 29, 25. Então, em Provérbios 29, 25 vai dizer: o que confia no Senhor será posto em alto retiro. E Provérbios 29, 26, né, continuando, o próximo versículo diz: muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Então é isso, a gente não depender da nossa inteligência, ou, como falei, ou até cursos, ou graduação, seja o que for, né? Eu mesma tenho cursos também, só que, graças a Deus, eu tento sempre olhar para Deus, né? Ainda diante, tenho até conhecimento do mundo, mas quando eu comparo o conhecimento de Deus com o conhecimento do mundo, é diferente. E o melhor sempre vai ser o conhecimento de Deus. Que a gente possa sempre entender que quando a gente estiver na balança, né, tiver uma balança sobre o que escolher, que a gente sempre esteja em escolher o conhecimento de Deus. E eu vejo assim que é a graça, é a misericórdia, é, é algo assim inexplicável, é milagre, porque se eu for falar aqui sobre, ainda que a gente conquistou, né, ainda que eu e meu esposo a gente tem conquistas, né, como falei, de títulos, de estudo, ainda assim, né, conhecimento, o melhor mesmo é Deus. É Deus que nos dá comida, é Deus que, sabe, paga as nossas contas, é Deus que deu o trabalho do meu esposo, não foi, né, nem não foi estudo dele, porque é tanto que no trabalho dele, quando ele terminou a graduação e chegou a comentar, né, sobre a graduação dele, então teve pessoas do trabalho dele mesmo que falou assim: "Ah, você vai ser pastor? Para que essa graduação?". Então eles viram como sem valor, mas, né, diante de todas as coisas que a gente já passou, né, e até, assim, trabalhos, meu esposo também já trabalhou em trabalho bons, né, assim, com empresa, mas ele também já trabalhou, por exemplo, em Amazon, entregando caixa para Amazon. Então esse foi, assim, que eu vi, que eu vivenciei com ele, acho que foi, assim, o trabalho mais simples que ele teve, foi isso, né, de
pegar o carro de Amazon e ter que entregar as caixas, ele já passou por isso. E eu vejo o favor de Deus, né, tirando ele desse trabalho, ele só ficou 3 meses, porque, a gente não orava de forma específica, eu orava por ele, eu cobria ele, eu orava muito por proteção, né, que tinha momentos que ele tinha que trabalhar de noite, ele chegava tarde, e assim, graças a Deus a maioria, né, das vezes que a gente sempre comia junto, né, a maioria eu sempre esperava por ele, e assim, eu via que Deus que dava força para ele, que Deus ajudou ele. Graças a Deus ele não tem nenhum problema, né, nas costas ou de saúde, e eu me preocupava com isso, né, eu orava por ele. E eu vi, assim, a mão mesmo de Deus, tanto colocando, né, porque eu agradeço a Deus por isso, por de forma, assim, específica, porque a gente até quando ele estava nesse trabalho, acabou que, a gente teve que ir para morar num local mais simples, né. Era uma A gente morou pela metade de uma casa, mas, sabe, ainda com foi a casa mais difícil, assim, que eu posso dizer que eu passei, e meu esposo com o trabalho também, o trabalho mais difícil para ele e eu, né, nessa casa. Mas eu posso dizer, assim, que graças a Deus por isso. Graças a Deus, assim, que já passou, mas eu agradeço porque dava para pagar as contas, né, a gente não ficava com dívidas e também, a gente tinha comida, meu esposo tinha o carro e por a gente estar, assim, em condições menores, até nisso eu via a mão de Deus, né, assim, tudo se encaixava, e dava paz pra gente por isso, porque a gente não ficava com dívidas e por ele usar o carro da empresa, meu esposo já não precisava gastar, eh, a gasolina, né, por conta que o dinheiro era bem enxuto. E eu agradeço a Deus por isso, porque foi a primeira vez que eu posso dizer que eu estava numa condição, assim mesmo, simples, numa condição difícil, e graças a Deus a gente passou da melhor forma, sabe. Não vou dizer que foi da forma perfeita, maravilhosa, né, mas graças a Deus a gente passou da melhor forma como deu para passar, e eu agradeço a Deus porque foi, assim, 1 ano nessa casa e meu esposo 3 meses nesse trabalho de ter que entregar a caixa e era difícil, assim, era para ele foi desafiador, e eu lembro, assim, que ele até contou uma vez, assim, que eu acho, assim, bem perigoso, bem difícil, era os horários, né, quando chegava de noite e ele ter que ir para bairros, assim, que não tinha luz, não tinha movimento, né, e graças a Deus, Deus protegeu ele, eu orei por ele, mas Deus que fez a maior obra. E outra coisa que era também, assim, que eu achava complicado era que ele falava que largava o carro, assim, no meio da rua para entregar uma caixa rápido, deixar na casa e voltar para o carro e o carro estava aberto, sabe. E isso ele fazia até tanto, assim, horários, assim, que estava ainda cedo, mas também de noite. E eu achava isso super perigoso, né, porque vai que alguém rouba o carro e por aí vai, e nunca aconteceu isso. Deram até um prêmio para ele, sobre isso. Ele tem até, assim, uma plaquinha falando que foi, né, o trabalhador mais rápido na hora de entregar as caixas. E eu agradeço a Deus por a gente até ter passado, eu veio conhecimento também, né, na hora de a gente passar pela dificuldade, a gente não esquecer disso, de que Deus está conosco. Ainda que aparenta, né, assim, a gente tá só nos momentos difíceis, Deus quer estar tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, e por isso que a gente deve depender dele, sabe. E ele vai fazer com que a gente prospere em tudo, não é somente na parte financeira, não é somente, né, a gente conquistar coisas aqui nesse mundo, mas é em tudo, é conhecimento, é honra, tem a ver com comportamento também, a própria palavra. Eu li Provérbios inteiro
e até coisa assim parecia coisa de psicologia, né, mas era assunto de Deus. Antes da psicologia, Deus já sabia sobre o ser humano, sobre comportamento, né, e tem a ver também com isso, de a gente se comportar da forma correta, ter o comportamento certo para nós cristãos e que a gente possa entender isso, que não tem nada melhor do que a gente depender de Deus em tudo, seja na riqueza, seja na pobreza. E o segredo de passar bem a pobreza é isso, a gente sempre olhar para Deus, a gente entender que, ainda que a gente está em uma situação que a gente não gosta, que é desafiadora, né, tá em condições de necessidade, é um desafio, mas não tem nada melhor do que passar com Deus, sabe? Não tem nada melhor do que passar da melhor forma esse tempo e entender que é só uma estação, Deus não quer que você esteja, sabe, sempre na escassez, Deus quer que a gente vá para a prosperidade, mas tem, sabe, o tempo correto, tem a forma correta, e até nos momentos difíceis eu agradeço a Deus por isso, porque veio muito aprendizado, sabe, veio muito conhecimento. Eu tentei o máximo entender, assim, sobre a estação que eu estava, né, a estação assim, frio, né, de essa estação de escassez. Então eu pude entender, assim, que não tem nada melhor do que passar da melhor forma, do que aprender também. Existe aprendizados também, sobre quando a colheita é pouca. E a própria palavra fala, né, sobre quando vem, conforme a história de José, né? Eu lembro muito quando José interpretou o sonho do faraó, né? E falava isso, que até o faraó que tinha riquezas, eh, terras, comida, né, e gado e por aí vai, tinha muita coisa, né? Tinha muita prosperidade e ainda assim iria passar por uma escassez, por um momento difícil. E assim José dá um jeito, né, organiza uma forma, mas Deus que abençoa a mente dele, né, para ele saber como organizar no momento da escassez, no momento difícil. Então que a gente possa entender, eh, ter um conhecimento e entender como passar também os momentos difíceis e, entender que é Deus, é depender de Deus, que como Salomão também, né, outra história, que Salomão mesmo pediu a Deus sabedoria. Então, da mesma forma, qualquer coisa que a gente precise, né, que a gente não tenha, seja sabedoria, seja conhecimento, seja dinheiro, seja o que for que a gente possa pedir para Deus. E Ele vai falar o que que a gente deve fazer. Ele vai mostrar o caminho correto. Ele vai nos dar o conhecimento correto. Ele vai nos mostrar de forma específica, né, o que devemos fazer. E eu gosto muito disso, né, de pensar em Salomão, porque ele pediu. A gente também deve pedir para Deus e Deus vai nos dar o que a gente precisa. E muito mais do que sabedoria, né? Deus não somente deu sabedoria, mas falou que iria dar honra, queria dar status, queria dar para Salomão também riquezas. Então, é a bênção de Deus, né, quando a gente pede da forma correta, quando a gente pede a Deus, sabe, a oração que agrada o coração dele, né, ele não vai dar somente o que a gente pede, mas ele vai dar muito mais, ele vai abençoar com muitas outras coisas. Mas que a gente possa entender isso, né, eu mesmo já entendi que não é somente, o dinheiro, né, muita gente só fica pensando que, o que vai resolver meus problemas é simplesmente ter mais dinheiro. Isso é uma grande mentira. A gente precisa de outras coisas, sabe? As pessoas que são ricas, elas não somente têm prosperidade financeira, sabe? É, também tem estratégia, também tem o favor de Deus, tem as portas abertas, eh, tem o conhecimento, então que a gente possa querer isso, né? E eu vi até uma história aqui, terminando,
esse vídeo para não ficar longo, eu achei super interessante que eu vi uma história de uma senhora, né, que ela tinha uma empresa, mas Deus começou a incomodar ela sobre a questão da empresa que ela tinha, acho que era para lavar carro, se eu não me engano, e ela era dona. E Deus pediu para ela dar essa empresa que, eh, pelo que eu estava entendendo, Deus tinha outro caminho para ela, sabe, queria fazer de outra forma sobre a vida dela, não que ela morresse, né, estando trabalhando com essa empresa. E ela já uma senhorinha, então, ela obedeceu. Só que ela obedeceu sem saber o próximo passo, então a preocupação dela, o medo dela era a questão de, eh, ter que ir pra rua, né, virar mendiga. E aí acabou que ela passou por isso também, por conta de que, a única coisa que eu entendi da história e que eu, no lugar dela, faria diferente, né, se Deus me pedisse algo assim, então eu, iria simplesmente orar para Deus: "Deus, então qual é o próximo passo? O que que eu faço? Eu não quero ir pra rua e o que eu devo fazer agora? Eu te entrego, mas me mostra", e por aí, né. Eu teria, assim, conversado mais com Deus, mas enfim, ela foi pela fé e acabou que hoje, né, ela tem livro, ela mexe com costura e faz saias e vende o livro dela também. Ajuda várias igrejas e também, eh, além disso, ela ora pelas pessoas e também está ativa na parte da cura, muitas coisas, não somente, a parte financeira. E é isso que eu achei interessante, é isso que eu já, graças a Deus, tenho esse conhecimento de que, Deus não quer somente dar dinheiro pra gente, ele quer dar muito mais, sabe, ele quer também dar autoridade espiritual, ele quer fazer com que a gente tenha propósito, sabe. Mas não é somente propósito no trabalho, é além, é ajudar a igreja. E eu posso falar, assim, de mim, uma entrega que eu fiz, na questão dos estudos, né. Eu lembro que, na época que eu tinha terminado a escola, então estava muito, assim, na dúvida o que que eu iria fazer sobre trabalho, o que que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de trabalhar. Então estava nessa dúvida, assim, sobre a questão de faculdade. E aí veio, assim, no meu coração, sobre a questão de fazer psicologia, né. E aí eu só fiz uma oração, assim, bem rasa, eu deveria ter orado mais, né, mas eu fiz uma oração: "Deus, se você não quer que eu faça essa graduação, não deixa eu passar". Eu fiz essa oração, assim, e, tipo, eu não era muito de estudar, eu não lembro, eh, eu devo não ter nem estudado pra fazer a prova, pra ver se eu iria passar. Acabou que eu passei. E assim, aí por eu ter passado, eu pensei: "Ah, então é a vontade de Deus", é isso que eu pensei, né. Mas aí quando eu entrei, né, e assim, no começo, os colegas, tinha até um pastor que estava na minha turma e eu pensei assim: "Nossa, é de Deus". Assim, tem desafios, tem outras pessoas também, né, assim, teve, eh, uma professora que era assim, ela não era cristã, mas assim, ela ainda falava sobre os erros dela e, assim, falava da vida dela e eu olhava: "Misericórdia, assim, o que que eu tô fazendo aqui?", e por aí vai. Assim, mas, no segundo semestre fui fazendo, só que aí no segundo semestre me pegou, porque eu já não estava aguentando, por conta de que eu não sabia o que me esperava, eu pensava que era algo mais simples, que eu ia estudar sobre as emoções, que era algo assim, ou pelo menos algo científico. Mas, teve muita coisa que eles falavam, como se fosse algo certo, falando um exemplo, que eu tive uma matéria de biologia e mostrava os animais e falava assim, de uma forma bem sutil, já no primeiro semestre, né, mostrando animais que, eram homossexuais. E aí, lembro que no segundo semestre vi teatro de pessoas também,
falando, mostrando o homossexualismo e colocando como verdade, né? Querendo que essa fosse a verdade. Então, já no segundo semestre, eu já estava meio assim, eu tô acreditando que isso não é de Deus, ou que isso não é para mim, que Deus tem outra coisa, né? Algo melhor para mim. Então, eu fui vendo, né, sobre isso e vendo que isso não é a verdade. Então, eu abri mão no segundo semestre e eu estava meio sem saber assim, o que que eu vou fazer. E eu lembro que nessa época meu pai falou para mim: ou você estuda ou você trabalha, decida. Porque eu já tinha, assim, ou melhor, não tranquei, eu larguei por completo e meu pai já tinha pagado em torno de 10 ou mais, R$ 10.000 na época ou mais, né, sobre que foi o primeiro e o segundo semestre. E para sair também tem que ainda pagar uma taxa por estar saindo. Ainda teve isso, né? Então, tudo isso, eu fiquei meio assim na dúvida, é agora o que que eu vou fazer? E eu tentei teologia na época, não passei. Eu pensei assim, agora eu vou sair de um extremo, vou para o outro, né? Que agora eu vou saber da verdade, vou estudar a Bíblia, vou buscar a Deus, né? E fui pela fé, não sabia assim certo o que que Deus queria fazer comigo, o que que Deus, né, queria que eu estudasse. Então acabou que, como eu não passei em teologia, então eu fiquei meio assim, agora o que que eu faço? E aí eu tentei pedagogia, né, para ser professora do 0 até os 12 anos e acabei passando. Como eu passei, então, no primeiro semestre eu ainda estava nessa coisa assim, será que Deus tem isso pra mim? Será que Deus quer que eu seja professora? E por aí vai, né? Mas como eu tinha passado, fui fazendo. E aí eu lembro que no começo, nas primeiras aulas, né, teve algo que me chocou, porque tinha colocado um filme de terror, né? E eu pensei assim, ai não, será que eu tô no lugar certo? Será que é isso que Deus tem pra mim? Mas graças a Deus só teve isso mesmo que me incomodou, que incomodou meu espírito, que eu não estava preparada pra isso, né? Não soube o que que. Porque tava passando um pedaço lá de um filme de terror, nada a ver, né? Mas enfim, aí graças a Deus só teve esse episódio, porque depois foi melhorando, porque depois não teve nada disso. Então, é, e terminei. E graças a Deus terminei. Aprendi, só que não me tornei, acabou que não me tornei professora. E eu sempre fiquei nessa coisa assim, logo que eu não me tornei professora, eh, vim também para os Estados Unidos, então com isso não trouxe, eu acho assim, na minha inocência, eu não fiquei preocupada com questão assim profissional, né? Eu também não sabia na época se eu teria que voltar ou iria ficar aqui. Mas acabou que eu esqueci dos meus certificados, então acabou que eh, eu tenho um certificado de teologia e deixei, porque eu também, assim, quando eu estava fazendo pedagogia, e pedagogia foi 4 anos para terminar, então eu lembro, assim, que no meio, assim, já tinha 2 anos, né, fazendo pedagogia, mas assim, veio a vontade de fazer teologia e eu encontrei online, né? E aí eu falei pro meu pai à vontade que eu iria estar fazendo tanto pedagogia quanto teologia, que eu não iria abandonar, e ele ajudou e acabou que eu consegui, né, terminar pedagogia e teologia ao mesmo tempo, já no meio. Então eu tenho essas duas graduações. Mas, assim, nunca trabalhei na área e esqueci de trazer os meus certificados. Mas ainda assim, né, eu lembro que eu orei quando eu estava aqui, no começo. Então, quando eu completei meus 2 anos, né, aqui
nos Estados Unidos, eu lembro, assim, que eu fiquei orando, falando pra Deus: "Deus, eu perdi meus certificados, eu queria pelo menos ter um curso, alguma coisa, poder fazer". E aí eu já tinha estudado, já tinha feito cursos pela Prime Cursos. E assim, e aí eu lembrei, né, estamos aqui nos Estados Unidos, aí eu pensei: "É o que dá pra fazer. Eu posso estudar ainda que, eu não tenho certificado, pelo menos é de graça, né, a Prime Cursos você pode estudar de graça, e são, assim, cursos, eh, que você vai ter o certificado, mas ele não tem o peso profissional. É mais mesmo pelo conhecimento, mas ainda assim eu queria algo, eu queria alguma coisa. Então, pra mim, foi esse caminho, sabe, era o que dava. E graças a Deus, por ser online, acabou que, meu pai pagou os certificados, então eu tenho, assim, tirar, tipo, 20 certificados pela Prime. E isso me deu paz, sabe. Porque eu pensava assim: "Deus, e agora? Eu perdi o que eu conquistei, parece assim que em vez de estar avançando, parece que eu tô andando pra trás ou tô parada". E isso me deu paz, sabe. De entender melhor que Deus tem um propósito, agora, eu já tenho outros planos sobre estudo também, né, assim, não quero falar muito aqui, mas, assim, são meus planos, ainda não sei sobre se essa é a vontade de Deus, ainda não sei se Deus assina embaixo, porque, o mais importante é a gente querer fazer a vontade de Deus, o mais importante é os planos de Deus, né, é depender dele, é tipo, querer viver os planos dele, né, porque é bem melhor do que os nossos. Então, eu não sei, assim, eu tenho os meus planos do meu coração, mas ainda assim, que a vontade de Deus seja feita na minha vida. E não o que eu quero, sabe, e não, que os meus planos se concretizem, mas os planos dele. Que se Deus tem algo melhor pra mim ou se Deus tem, sabe, outro plano, então eu prefiro caminhar nos planos dele. Então eu acho que isso é o melhor. Mas, a gente tem que entender que a gente tem que fazer planos, a gente tem que, sabe, apresentar os nossos planos pra Deus, não importa o que vem no seu coração, na sua mente, mostra pra ele. E se te der paz, se, como eu falei pra você, a porta se abrir, então é porque tem um propósito, então é porque, eh, Deus tá abrindo, né, a porta, assim, da oportunidade. Mas, assim, na questão da graduação de psicologia que eu larguei, eu vi, assim, que eu não estava preparada, espiritualmente, emocionalmente e nem, assim, mentalmente, sobre, eu fui muito na inocência, né, eu deveria ter me preparado mais sobre isso, mas eu agradeço a Deus, porque se eu tivesse feito, psicologia, eu acho que eu não estaria aqui, sabe, eu acho que, eu ainda estaria no Brasil, seria de outra forma, eh, e também, assim, eu estava indo muito mal, nas matérias. Mas, assim, engraçado porque acabou que, com a Prime Cursos, eu consegui tirar, em torno de 3, se eu não me engano, 3 ou 4, certificados, sobre psicologia. Eu fiz psicologia organizacional, fiz psicanálise há pouco tempo, sabe. Então, assim, a mente, eu não queria parar minha mente. E, assim, na escola, eu não era uma Eu não era uma boa estudante, eu só estudava no final do ano que eu me dedicava bastante. No começo eu até começava empolgada, mas depois, eu não estudava em casa. Eu tentava prestar atenção, na escola, escrever ou algo assim, mas eu também conversava muito. Na maioria das vezes eu ficava entre o meio ou no fundo, né, eu não sentava, poucas vezes eu sentei na frente. E assim, eu não gostava de estudar, eu não gostava de parar e sentar ali, sabe, e gastar meu tempo estudando. Hoje eu já estudei várias coisas, assim,
variadas que, como eu falei, com a Prime Cursos eu estudei pedagogia, estudei inglês, né, tinha matéria de pedagogia, eu comecei a estudar tudo de novo para refrescar minha mente. Cheguei na parte de finanças, né, eu fui procurar coisa de finanças, então o que eu mais me identifiquei, o que eu mais gostei, entendi, foi finanças pessoais. Outra coisa foi que cheguei a fazer consultoria de moda e fui estudando. Então, as coisas que eu mais me identifiquei foi isso, né? Quando eu fiz consultoria de moda, na parte de psicologia, eu já tinha, né, assim, o conhecimento de educação, mas foi bom também, assim, de refrescar a mente. Só que eu tenho que tomar esse cuidado, né? Que eu não posso esquecer, assim, que eu não estou mais aí no Brasil, não estou mais. Então, eu preciso me dedicar ao meu inglês. Não tem por onde fugir, sabe? Qualquer pessoa que mora aqui, quer crescer e eu vejo assim, não é somente crescimento financeiro, né? Que tem gente que consegue, mesmo sem inglês, consegue, né? Ter dinheiro. Mas eu vejo assim, sobre a questão de um bom status, sabe? Honra, de você crescer profissionalmente, de você crescer também, sabe? Nos estudos. Como pessoa, desenvolver pessoalmente, eu vejo que não tem por onde sair. A gente tem que aprender inglês. Qualquer pessoa que quiser morar. Se você quer vir aqui só a passeio, se você só quer, sabe, vir aqui de férias, então aprende só o básico, pelo menos, ou então nem precisa também aprender, né? Tem como se virar se é somente para férias. Mas para qualquer pessoa, isso eu vejo de forma geral, sabe? A gente precisa, qualquer pessoa que quer morar aqui precisa, sabe, ter domínio da língua, precisa querer aprender inglês. Isso, assim, eu sei o básico, eu dou graças a Deus, né, que, assim, eu agradeço a Deus pelo básico, eu consigo me comunicar, né, de algum jeito eu consigo me comunicar, mas eu quero níveis mais altos, eu quero, sabe, não somente a fluência, mas eh, a ponto também de questão de estudo, de ter uma base, assim, boa, como eu vejo, meu esposo, né, eu olho para o meu esposo, assim, que, se ele conseguiu, eu também consigo, né, se ele, cresceu aqui, eu também posso crescer. Então eu vejo isso, assim, que a gente mas não somente eu tô falando para pessoas que querem morar aqui nos Estados Unidos, mas não somente para fora, né, ou aqui, ou então, por exemplo, se você tem vontade, de morar em outro país também, então aprenda a língua do país que você quer morar, né. Eu tô vendo muita gente, sabe, saindo e indo pra ontem mesmo eu estava vendo, um menino assim, né, um jovem homem cristão que tá morando no Japão, né. Então, como ele tá querendo morar lá, ele vai ter que aprender a língua, né. É o melhor pra fazer amizade, pra se comunicar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, como eu falei, crescer profissionalmente, desenvolver também, sabe, se desenvolver no país também tem a ver com isso. Então, mas caso você não queira sair do país, então tem como desenvolver de outra forma, sabe. É melhor ainda, porque, assim, você não tem aquela obrigação com a questão de aprender uma língua, sabe. Você pode aprender outras coisas, você pode aprender outros talentos, eh, ou então abrir um próprio negócio, ou então, se não quer abrir um próprio negócio, melhorar na parte, da profissão ou estudar, né, ter um estudo. Se você ainda está na dúvida, então é isso, é depender de Deus, é buscar a Deus, e Deus mesmo vai direcionando, sabe. E eu agradeço a Deus pela questão de ter feito, pedagogia, né, que tem a ver pedagogia, assim, o nome em si diz que é para aprender como, eh, eu estudei sobre como aprender qualquer coisa. Claro que, assim, já no final vem as matérias, vem
todas as matérias que eu tive no ensino, fundamental. Só que eu vi na parte geral, né, na hora que quando eu terminei a graduação, eu parei e pensei assim: "Com isso, se eu aplico, se eu pratico o que eu aprendi", né, e graças a Deus eu li todos os livros, né, pra graduação de pedagogia eu estudei mesmo, eu fiz tese, graças a Deus eu passei também, eu fazia com excelência os trabalhos. O que eu não estudei na escola, eu fui estudar na graduação. E aí eu percebi, assim, que a base que eu tive sobre pedagogia me ajuda hoje, sobre eu estudar sozinha, eu, sabe, estudar inglês sozinha, sem professor, sem precisar pagar alguém para me ensinar, eu consigo estudar. E assim, por eu ter essa base sobre como aprender qualquer coisa, né, eu entendi isso. Então, eu posso muito bem, assim, qualquer coisa que vem na minha cabeça, ou tenho vontade, ou precise, né, assim, fica fácil para mim por ter esse conhecimento, e aí eu coloco em prática o que eu aprendi. Então eu agradeço a Deus por isso, por esse conhecimento. Então me ajuda no meu inglês, me ajuda também, por exemplo, que eu cozinho todo santo dia, sabe, é de segunda a segunda eu cozinho. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque, também tem a ver com aprendizagem, sabe. Fazer um prato e fazer um prato bem feito, correto, porque eu também já errei, né, eu não posso, falar que eu não sou perfeita. Então eu já errei muitas vezes, tipo 2 dias mesmo eu errei, eu fui tentar fazer, eh, um brownie, eu tentei fazer um brownie de micro-ondas, e na hora que eu fiz esse brownie saiu errado, sabe. Não foi do jeito que eu pensei que iria sair, ou como eu olhei lá no vídeo, alguma coisa eu fiz de errado, mas, eh, graças a Deus por isso, porque eu consigo olhar para o mundo, assim, sobre educação, que, assim, o mundo inteiro, eh, mostra algo pra gente sobre educação, mostra pra gente sobre matemática. E, assim, eu percebi que agradeço a Deus por isso, ainda que eu não trabalho na área, né, eu nunca trabalhei, não trabalho. Ainda assim, eu vejo que esse conhecimento acaba me ajudando de certa forma, e eu olho para o mundo de outra forma, sabe. Antes eu quando estava, eh, na escola, eu não dava importância pra educação, eu olhava, né, para as matérias da escola e eu pensava: "Pra que eu preciso de física? Pra que eu preciso de uma matemática avançada?", né, e de certa forma no dia a dia, né, nosso dia é uma matemática simples, não é algo assim de outro mundo que eu aprendi, no ensino médio. Mas eu dou graças a Deus, porque depois que eu fiz pedagogia, eu valorizei muito mais a escola, sabe. Eu comecei a entender melhor tudo, eh, até a primeira atividade que eu tive no primeiro semestre de pedagogia foi muito bom, porque falava, assim, sobre a minha experiência na escola. Falava para eu falar, o como foi eu como aluna, e isso, assim, foi abrindo minha mente e foi, sabe, me ajudando a entender que tinha um propósito por trás. E minha decepção, quando eu olho para trás sobre a questão da escola, minha decepção foi porque se eu soubesse que eu iria estar aqui nos Estados Unidos, eu teria estudado inglês, eu teria me dedicado só a inglês. Mas agradeço a Deus também porque ele não me falou isso, sabe. Eu lembro muito, numa época que eu estava meio assim sobre eu ficava pensando em questão de estudo, né, de profissão, de faculdade, era isso que meus pais estavam esperando de mim. Mas não vinha na minha cabeça de morar em outro país, sabe. Meus pais nunca iriam, sabe, me bancar pra morar fora. E eu lembro, assim, que a chave abriu, né, a porta se abriu e a chave eu recebi de Deus, eu lembro muito quando eu estava, assim, na igreja, eu já tinha terminado
a escola e eu estava meio nesse dilema, né, eu ainda estava fazendo prova sobre o que que eu iria fazer minha próxima etapa, que era estava tentando entrar em uma graduação, né. E eu não somente fiz para psicologia, psicologia foi a única que eu passei de assim, de primeira. E acabou assim que, eh, eu lembro de estar na igreja, era em uma sexta de tarde, eu estava na igreja e, assim, entregando a Deus tudo e querendo saber: "Deus, e agora? O que que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida?". E se eu soubesse, né, acho que nem seria muito difícil, ninguém nunca profetizou sobre isso na minha vida, e mas Deus já sabia, e eu só estava entregando. Eu acho que a melhor coisa é isso, é quando a gente entrega mesmo, entrega tudo e depende 100% de Deus, eu acho que é isso, né. Entregar tudo que a gente tem, não somente questão de, projetos sobre estudo ou profissional, o que seja, mas entregar também os mínimos detalhes, sabe. Entregar a família, entregar a nossa vida para Deus depender mesmo 100% dele. Acho que é o melhor de tudo. Acho que é o melhor caminho, acho que, assim, é a melhor posição que a gente deve estar com Deus, né. Eh, Acho que é a melhor atitude que a gente acho que é o mais correto, né, se falar. É a melhor atitude que a gente pode ter diante de qualquer coisa na nossa vida é a gente entregar tudo e falar assim: "Eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Faz em mim a tua vontade, que a tua vontade prevaleça", sabe. E é isso. E tudo o resto se ajusta, todo o resto, eh, vai vai prosperar, vai florescer, vai dar certo, sabe. Quando a gente entrega tudo, é entregar tudo mesmo, tudo para Deus. E, eu lembro desse momento que eu estava assim, que na minha cabeça só ficava minha preocupação era, tipo, passar numa graduação, era escolher a graduação correta, né, que eu não queria entrar na errada, e eu não pensava muita gente, até meus pais assim, mais meu pai, na época ele se preocupava muito com a questão financeira, né, ele falava pra mim: "Olha, se você quiser qualquer graduação, pode se quiser direito, medicina e tal, eu pago". E, tipo assim, eu olhava e via: "Isso não é pra mim, eu não gosto, eu não quero estudar isso", sabe. Eu já tinha, assim, eu já tinha plena convicção do que eu não queria. Eu sabia o que eu não queria, mas eu ficava na dúvida do que eu queria, do que era pra mim, o que que eu ia gostar, sabe. O que que Deus tinha pra mim também, é o que eu iria fazer que, eh, Deus iria gostar, sabe. Eu tinha muita preocupação com isso. E quando eu olho pra onde eu estou hoje, eu vejo assim: "Meu Deus, nunca na minha cabeça eu pensei que iria só por estar aqui", sabe. Na minha cabeça eu nunca pensei que iria conseguir por isso, porque eu não via nenhuma porta aberta, eu não via nenhum caminho possível, diante, como eu falei, né, de meus pais não iriam me bancar para estar aqui. Então, mas Deus foi abrindo a porta, Deus foi fazendo o caminho, sabe, de uma forma que, eh, nem eu esperava. E eu já falei do meu testemunho aqui, né, sobre a questão que eu passei por um divórcio no Brasil, né, eu cheguei a casar, no Brasil com um brasileiro, e aí eu me separei, e depois eu conheci meu esposo. E sabe, eh, eu vejo, assim, que eu agradeço até no erro, até nisso, né, de que, assim, eu sei que muitos evangélicos falam sobre, né, e pastores também, sobre a questão de não divorciar, de quando casar e por aí vai, mas eu vejo o lado bom por ter passado por isso, sabe. Por conta de que até pra mim, tanto pra minha família e até pra mim também, porque, depois que eu estava no relacionamento à distância, foi muito difícil, sabe. Teve muito ataque, não, no começo não tinha aprovação de pai e mãe. E assim,
eu tinha eu sempre coloquei assim, sobre o meu relacionamento à distância, eu colocava, existe alguma dúvida? E aí eu vi assim, pouquíssima, tipo assim, no máximo 1%, mas 99% eu tenho certeza. E nesses 99% eu me agarrei, sabe? E confiando em Deus, porque eu não tinha nenhum estímulo assim no começo do meu relacionamento à distância, eu não tinha nenhum estímulo positivo sobre isso, né? Era só falando assim, ah, não vai dar certo, fracasso, né? Relacionamento à distância não dá certo. E assim, graças a Deus, eu coloquei meus olhos primeiro em Deus, né? E fui conhecendo meu esposo atual hoje, sabe? E assim, o lado bom que eu vejo do divórcio que eu tive no Brasil foi por conta disso, assim, de poder falar para meus pais ou para minha família, né? Nisso da questão de que eu tive uma experiência aí no Brasil, né? Que é, não é porque eu tive isso de, né, ter a vivência presencial, de estar aí, de ter uma mesma cultura, casar com uma pessoa com a mesma cultura. E aí, isso que eu percebi que não não é isso que vai fazer, sabe, um relacionamento dar certo. A primeira coisa é ter a aprovação de Deus. A primeira coisa é depender dele mesmo, de Deus, sabe? Porque se Deus aprova, se Deus fala, não, essa pessoa, essa é a pessoa certa, assim como ele fez com José e Maria, então, e com tantos outros, né? Rebeca e Jacó também. Foi Rebeca? Não, Rebeca e Isaac. É Rebeca e Isaac que Deus que colocou os dois juntos, sabe? E deu certo. Então, Jacó foi o filho de Rebeca. Mas eu vejo isso, né? Que quando Deus está no negócio, vai dar certo. Ainda que tenha dificuldades, né? Assim, o casamento tem as dificuldades, não é perfeito. Vai se aperfeiçoando com o tempo, né? Vai se aperfeiçoando com Deus. Então, que a gente possa entender isso, né? De que dependemos de Deus para tudo, sabe? Para levantar, eu tô orando, minhas orações atuais são: Deus me ajuda sobre como orar diante das minhas lutas espirituais. Então, eu tô orando dessa forma. Deus me ensina como orar da melhor forma. Tenho orado o Pai Nosso, mas também vem oração espontânea, sabe? Oração específica do que eu tô passando. E assim, é maravilhoso porque Deus dá estratégia também, né? A estratégia que eu tive hoje é diante de veio uma dor de cabeça. E aí, assim, eu orei sobre isso, mas aí veio assim na minha mente, eu tenho copinhos, né? Pra fazer a ceia, copinho e o pão. E acabou que a estratégia de hoje pra minha dor de cabeça foi: vou fazer a ceia aqui, né? Assim, mesmo que só tá eu e Deus, vou orar aqui. Aí eu orei primeiro e fiz a ceia também. Graças a Deus a dor de cabeça diminuiu. E aí eu vi assim, Deus tá me ajudando. E eu vi isso, né? Que foi de Deus a estratégia. Então, que a gente possa isso mesmo, sabe? Depender dele. E eu agradeço a Deus por tudo o que ele já me deu, sabe? Como eu falei aqui pra vocês, eh, falei de uma grande dificuldade que eu passei com meu esposo, mas eu vejo assim que tem mais. Eu agradeço a Deus pelas coisas que ele já me deu, né? Vocês podem ver aqui algumas coisas que Deus já me deu, mas eu acredito que tem mais pra mim. Eu não fico olhando somente assim. Eu acredito nisso, né? Que tem mais coisa que Deus vai me dar, mas que vai vir no tempo certo, na hora certa. E o agora, né? O presente que eu tenho que fazer é isso. Como falei pra vocês, é a parte espiritual, é me revestir disso, é aprender o inglês, é cuidar da minha casa, é fazer o que dá pra fazer agora. Mas eu já tô escrevendo, não vou falar aqui, mas eu já tô escrevendo assim ideias, planos
que eu tenho para minha vida, né, para o meu futuro. E assim, eu, assim, falo para vocês, façam o mesmo, tenha os planos, apresenta para Deus e acredite que Ele tem muito mais, né, muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente planeja. Ele tem o melhor, sabe, dessa terra para nós. Ele tem o melhor caminho, ele tem as melhores estratégias e ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte dos momentos bons e ruins. A gente só precisa isso, né? É buscar a ele, é depender dele, entender que a gente não tem mérito nenhum, né? Sempre com humildade, entendendo que é ele que vai nos dar, não é a gente, não é, sabe, ainda que a gente haja, mesmo que a gente ou a gente conquiste, né, conhecimento, coisas, por aí vai. Ele é que nos dá, ele que abre a porta, é ele, sabe, que nos presenteia com essas coisas. E que a gente não esqueça disso, que a gente não esqueça dele, porque é muito fácil lembrar Deus nas dificuldades, mas, sabe, eu acho que é muito desafiador. E eu vejo assim que as pessoas sábias e humildes, elas lembram de Deus também na riqueza. Que a gente não possa esquecer disso, que a gente precisa de Deus. Também nos momentos bons a gente precisa dele também, sabe? E que a gente não esqueça dele em nenhum momento. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem aqui desse conteúdo. Vou estar trazendo mais conteúdo sobre isso. Que vocês gostem desse conteúdo e fiquem com Deus. E até a próxima. E não esqueça também, né, de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo. Não esqueça também de escrever aqui nos comentários e seguir aqui o canal para você ter notificações, né, sobre outros conteúdos que eu vou estar trazendo. Então, fiquem com Deus e até a próxima.